Pessoal, muito bom dia. Meu nome é André Freitas. Eu sou pré-vendas de Palo Alto na Arrow. E é um prazer estar com vocês nessa manhã para a gente falar um pouquinho de Palo Alto e as soluções de cloud que a gente pode oferecer, né? Antes de propriamente falar das soluções de cloud, eu gosto muito de falar sobre um dado da Forbes, que ele diz que cerca de 60% do TI já é entregue em nuvem pública. O que isso significa? Que mais da metade do workload do cliente, dos servidores, dos nossos clientes, eles já não estão dentro do data center. Eles já estão dentro de uma Azure, de uma AWS e de um Google Cloud. E junto com esse movimento das pessoas que estão indo para a cloud, a gente tem vários aprendizados. Por exemplo, cerca de 3/4 das empresas já tiveram contas comprometidas, cerca de 30% das empresas elas já rodaram serviços de minerar Bitcoin, ou seja, gastou com processamento, com memória dentro de uma nuvem pública para enriquecer alguém. Quase 3/4 das empresas têm sistemas desatualizados ou que não estão com todos os patches aplicados. E mais da metade das empresas que já moveram para a cloud, em algum momento da vida delas, tiveram dados expostos na nuvem por algum erro de configuração. O Gartner diz que até 2022, 95% das falhas de segurança serão criadas por erros humanos. Eu não diria que é por causa do movimento da cloud. Eu acho que o erro humano sempre aconteceu e, na verdade, a gente errava on-premises e sofriam as invasões e agora a gente continua errando, só que errando na nuvem. Então, tem clientes que ainda têm uma mentalidade não, eu tinha problema de segurança, mas agora eu fui para a cloud. Acredito que muitos clientes já estão maduros quanto a isso, quanto a segurança na cloud é importante, mas o que a gente precisa, o primeiro passo é mostrar um slide como esse e mostrar para o cliente que o tipo de segurança que a cloud traz para a gente é, na verdade, disponibilidade. Disponibilidade que você vai ter um IP público que você vai conseguir acessar a sua aplicação e que vai ter energia elétrica, que não tem um ar-condicionado, mas se o sistema operacional está desatualizado, estão com os patches, estão com o Fire ativado, a Azure nunca vai avisar. Se as aplicações estão bem instaladas, se as pessoas que estão acessando sua cloud são as pessoas corretas, se aquela atualização do Java que o seu engenheiro instalou da última vez era um Java correto ou era um Java meio modificado que vai abrir uma vulnerabilidade, a integridade do código, também a AWS não vai avisar ninguém. E jamais, quando tiver um filme pirata dentro do seu backup ou dentro do seu storage, a Azure ou a AWS vai ligar para o seu cliente, vai dizer, olha, você tem um servidor pirata dentro da sua rede, é isso mesmo? Na verdade, tudo que está dentro desses servidores, o comportamento, quem acessa as aplicações que estão lá dentro, continua sendo de responsabilidade do cliente. Então, o nível de segurança da cloud é muito baixo. Quando a gente fala de cloud, a gente tem alguns modelinhos de cloud. Eu gosto muito de fazer uma analogia, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar da analogia da cloud e infraestrutura é como comer uma pizza. Mas, na verdade, a gente tem várias formas de comer uma pizza. Imagina que você tem a forma mais tradicional, você vai no mercado, você compra a farinha, o ovo, o recheio, você vai para casa, você pré-aquece o forno, você faz a massa, você põe a mesa e você lava a louça. Você cuida de todo o processo da infraestrutura da sua pizza. Assim a gente compara um pouco com a parte do on-premises, ou em loco, ou dentro do data center, que você tem que manter o rack, o ar-condicionado, a energia elétrica, o servidor, o sistema operacional, os acessos, a rede, o link. Então, isso dá muito trabalho. Então, a gente tem como terceirizar parte do processo. Um desses processos, vamos dizer que a gente não compre mais os ingredientes da nossa pizza, mas a gente compre agora uma pizza pronta. A gente só põe no forno e assa. Parte do processo já está terceirizado, a gente já omitiu esse processo. Mas a gente ainda coloca a mesa, a gente ainda chama os convidados, a gente ainda tem a louça para lavar. Então, isso a gente assemelha um pouco com a parte de IaaS, da infraestrutura. Eu não preciso mais de uma parte mais grossa do processo. Então, por exemplo, os servidores, a virtualização, o VMware, eu não preciso manter, eu já tenho toda a infraestrutura pronta. Então, isso é um tipo de nuvem que a gente chama de IaaS. Mas imagina que a gente tem também uma outra forma de pedir uma pizza. Essa é a que eu mais utilizo, que é quando a gente liga para a pizzaria. A pizza chega já quase com todo o processo já entregue, mas a gente ainda põe a mesa e lava a louça. Isso a gente fala do PaaS, da plataforma como um serviço. Imagina que muitas vezes você não quer cuidar ainda da sua aplicação de banco de dados. Eu só quero inserir os dados dentro do meu banco. Então a plataforma já está pronta. Então isso a gente chama de PaaS. E nós temos o melhor dos mundos, na minha opinião, que é o SaaS, que simplesmente a última forma de comer a pizza é quando você chama seus amigos, vai para o restaurante, consome e depois só paga a conta. Então tem aplicações que você paga o quanto consumir, vai embora e não se preocupa com absolutamente nada. Isso aqui a gente assemelha muito
muito ao Office 365, né, que é o mais famoso e que revolucionou bastante coisa. Mas são as formas mais fáceis de consumir nuvem. E a gente consegue proteger todas elas. Todas elas têm algumas peculiaridades, todas elas a gente protege de determinadas formas, mas a gente consegue proteger todos os tipos de infraestrutura hoje. Mas por que tem esses 3 tipos? Imagina que algumas empresas elas migraram para o SaaS, que são aquelas ferramentas que você compra, começa a consumir e já sai pagando, tá tudo pronto. Mas quantos de vocês já viram o quanto demora a implantação de um ERP? Vocês sabem quanto tempo demora? Chutam. Disseram para mim também que não tem como mensurar porque não finalizaram o primeiro ERP ainda. Mas realmente, tem empresas que passaram uma vida para subir um ERP ou um sistema, e isso ele não vai migrar para um sistema SaaS. Se ele quiser migrar para a nuvem, ele vai pegar esse servidorzinho que estava dentro de casa e vai mudar para uma Azure, para uma AWS. Então não vai como o SaaS, ele vai como o IaaS. E imagina que esse cara fazia um backup numa fita que vinha de semanas ou meses e meses, vinha um motoboy lá buscar fita para guardar, para fazer o backup, e esse processo também vai morrer. E ele não precisa mais manter um sistema, ele pode só comprar uma plataforma de um storage pronto e guardar os seus backups lá dentro. Então para isso ainda existe o passo. Então esse slide aqui mostra que a gente está passando por uma transformação digital, mas nem todo mundo vai para o SaaS. Vai sempre continuar existindo o IaaS por causa das infraestruturas que já existem, e o PaaS porque muitas vezes esses caras aqui consomem algumas plataformas, alguns recursos como um storage ou um banco de dados, alguma coisa assim que já está pronto e a gente pode usar uma plataforma já que a própria nuvem vai cuidar. Então, pessoal, imagina que cerca de 20 anos atrás a gente fazia os controles praticamente baseado em IP, porta e protocolo. A gente colocava o IP do Bruno, o site do UOL, colocava que era uma aplicação web e se a gente vai bloquear ou se vai permitir. E isso se atualizou muito, ainda mais com os Next Generation Firewall, e hoje a gente consegue ver a aplicação, o grupo, o RH pode acessar o Facebook em horário comercial, os firewalls cresceram muito. Só que quando a gente fala de cloud e a segurança nativa que as clouds nos dão, por exemplo, uma Azure, uma AWS, um Google Cloud, ele volta para um controle que a gente fazia cerca de 10 anos atrás, com IP, porta e protocolo. Isso praticamente é impossível quando a gente fala da nova reformulação de IP, que é a IPv6. É muito difícil manter o controle dessa forma. E a ideia aqui é justamente o seguinte: se eu falar para você que o IP 172.16 está acessando uma aplicação TCP no IP de destino tal, o que isso significa para você? Isso é benigno, maligno, isso pode, isso não pode? E se de repente eu te mostrar algo desse tipo, que é um arquivo PDF que o Jorge está fazendo via SlideShare, um arquivo que o nome é roadmap e a pasta de destino é no Canadá. Mas mesmo assim a gente não sabe, né, que se é benigno ou maligno. Mas se de repente o Gino está fazendo um upload de um arquivo exe via SlideShare, num protocolo desconhecido, arquivo logística.exe lá para a China. Mas a ideia é a importância do cliente também ter um firewall de próxima geração na nuvem, que é justamente dar contexto, porque você vê no IP de origem, um IP de destino, num protocolo, a gente nunca sabe quem está acessando, o que está passando, qual tipo de arquivos estão sendo baixados ou feito o upload dentro da nossa cloud. É justamente dar o controle. E imagina que no final, quando a gente tem um firewall na nuvem, um firewall virtual dentro de uma nuvem, a gente consegue ter relatórios mais ou menos desse tipo, que esse arquivo logística só criou um arquivo, então ele é um benigno, que esse tráfego é benigno, mas de repente a gente pode ter relatórios mais do tipo que esse arquivo mudou um registro do Windows, startou um processo, iniciou um PowerShell, ou relatórios mais concisos ainda que fala que gerou um tráfego TCP e UDP, criou um executável omitido, parou os processos, restartou a máquina. Tudo isso aqui a gente consegue com o firewall na nuvem. Então os clientes precisam ter ciência que a mesma infraestrutura que ele tinha on-prem, que praticamente hoje a gente não tem um data center on-prem sem firewall, a gente tem que pensar isso na nuvem também para dar contexto e saber o que está entrando e saindo dentro da nossa cloud. Então imagina, pessoal, que a gente falou um pouco de data center, dos firewalls da nuvem, mas tem um outro tipo de aplicação que são as aplicações SaaS. As aplicações SaaS, elas são maravilhosas, porque eu pago e todos os meus funcionários têm acesso de qualquer lugar. E hoje ele está num café, ele está lá dentro do France Café, ele abre o WhatsApp dele, ele baixa um arquivo e ele sobe dentro do Salesforce. E está totalmente disponível para ele acessar de qualquer lugar. Então você imagina que investindo em firewall de data center, em firewall de perímetro, na hora que partem os acessos para o serviço SaaS, eles não passam pelos perímetros dentro da empresa. Algumas vezes ele vai passar direto de fora da rede dele, do roteador da net, do roteador do café, para uma aplicação dessa. E como que a gente protege uma aplicação dessa? A aplicação SaaS é o tipo de infraestrutura que você não tem como bater na porta da Microsoft e pedir para colocar um Palo Alto na frente do seu servidor de e-mail. Isso não existe. Então, para esse tipo de infraestrutura, para esse tipo de nuvem, a gente tem o que a gente
gente chama de Prisma SaaS. Prisma SaaS é um produto da Palo Alto para proteção de infraestrutura SaaS. Ele fica na nuvem da Palo Alto, ele loga via script dentro das infraestruturas SaaS, dentro do Office 365, do Dropbox corporativo, do Salesforce, e verifica tudo que está lá. Se as pessoas estão compartilhando dados confidenciais, se tem arquivos maliciosos, se tem malware e um pouco de rastreabilidade. Serve também como uma ferramenta de prevenção de roubo de dados. Então, pensou em SaaS, a gente sempre pode entrar com a solução de Prisma SaaS. Beleza, pessoal? Então, imagina aquele ERP que o cliente está instalando há alguns anos, cerca de 10 anos, e de repente esse ERP, a gente não vai mais renovar com servidores, a gente está mandando esses servidores lá para a nuvem. Então, de repente, isso é o que a gente chama de infraestrutura IaaS ou infraestrutura PaaS. PaaS quando vai o servidor completinho, com o sistema operacional que a gente vai guardar tudo, e PaaS quando a gente fala que vai a parte do banco de dados, a cloud cuida, eu só vou inserir os dados lá dentro. Isso é o PaaS. Então, para esse tipo de infraestrutura, o primeiro ponto de proteção é a gente colocar um firewall na nuvem, que a gente tinha comentado, principalmente por causa de 4 I. As movimentações laterais, imagina que esse servidor web só vai falar com o servidor de bancos de dados no protocolo SQL. Não vamos permitir uma movimentação lateral aqui, um arquivo malicioso ir de um lado para o outro. O segundo ponto é proteção do perímetro. Imagina que aqui como no data center a gente sempre colocava na internet, colocava uma proteção do cabo que vem da internet para proteger o nosso perímetro, o nosso data center, nós também protegemos a nossa cloud. Terceiro ponto, a gente pode estender o nosso data center com segurança fazendo uma VPN daqui de dentro até a nossa cloud. Imagina que esse caminho durante a internet, esse trajeto da internet, tem que estar muito bem protegido. E o quarto ponto é que o Bruno, quando estiver na casa dele, acessando a aplicação corporativa, ele não precisa fechar a VPN com o data center para daqui e para lá. Ele pode fechar uma VPN direto com o data center na cloud, que a aplicação está na cloud e eu não sobrecarrego o meu link aqui. Então essas são as 4 justificativas principais para a gente colocar um firewall na nuvem. E agora, pessoal, imagina, isso faz muito sentido com o momento que a gente está vivendo. De repente, de uma hora para outra, todo mundo tinha que ter uma VPN para acessar as aplicações corporativas. E a gente surfou nessa onda muito rápido. E de repente, os usuários remotos estão todos fechando uma VPN com o nosso data center para conseguir acessar as aplicações corporativas, aplicações SaaS que já estão na nuvem, as aplicações estão numa cloud. E você acha que faz sentido todo mundo fechar VPN como no meu serviço on-premise para depois ir para a nuvem, ou para um serviço que está na cloud, ou para um serviço que está no SaaS? Muitas vezes não faz sentido. E você está gargalando o seu data center com acessos a VPN, que muitas vezes o recurso que o Bruno está precisando nem está dentro do nosso data center. Para isso, a gente tem o que a gente chama de Prisma Access. Na verdade, ele vira um gateway de acesso, ele é um firewall vendido como SaaS, que fica dentro de uma nuvem pública, mas que na verdade a gente não faz mais um ponto aqui que todo mundo fecha com o data center para sair. Na verdade, você fecha com um data center mais próximo que tem redundância, todas as nuvens estão conectadas e dentro desse gateway você vai para a sua filial, para dentro do data center ou para a sua nuvem pública. Então é uma forma da gente entregar os acessos de uma maneira mais inteligente e de você nunca precisar entregar um firewall físico para todo mundo, né? Então você entrega um gateway mais próximo da residência do cliente, não sobrecarrega seu data center. Também faz sentido para empresas que têm filiais até 10, 15 usuários, que você não quer ter um firewall físico. Faz sentido também quando os clientes vão para a tecnologia de SD-WAN, por exemplo, SD-WAN puro, né? Por exemplo, VIPTela, Citrix, essas ferramentas elas são excelentes SD-WAN, elas fazem processamento via pacote, não por sessão, igual quando um firewall faz SD-WAN, então isso é muito bom no ponto de conectividade, porque mesmo que um link falhe, a ligação não vai falhar, ou não vai precisar se logar de novo, a videoconferência não cai, mas ao mesmo tempo ela não tem esse viés de segurança. Então algumas empresas elas compram SD-WAN para garantir uma conectividade excelente, mas ao invés de colocar dois hardwares na filial, um hardware de SD-WAN e um hardware de firewall, ela coloca só o SD-WAN e ela fecha uma VPN quando o cliente for sair para a internet e vai para o Palo Alto que está no Prisma Access, para esse firewall na nuvem, e de lá vai para a internet. Na verdade, eu viro um gateway na nuvem para sair para a internet e não precisar todo mundo fechar com o meu data center. Agora imagina que o Bruno, ele acabou de surgir uma demanda de implantação de uma nova aplicação e eles vão começar a mexer com cloud. Aí o Bruno vai lá, planta uma aplicação na cloud. Essa aplicação, ele falou assim, nossa, foi fácil fazer
subir um servidor aqui, a gente não importou, a gente não ligou para a Arrow lá para cotar um servidor, em 10 minutos eu subi um servidor e está tudo no ar. Uma outra aplicação, o Bruno vai lá e também gera uma nova aplicação, rapidinho, 4 cliques sobre um outro servidor, 8 GB de memória, SSD, está na nuvem, está funcionando, conectável, publicou a aplicação. E de repente, o Bruno já subiu mais de 100 máquinas dentro da cloud. Esse é o primeiro grande problema da gente de utilizar clouds públicas. No final, quando você chegar para um cliente e falar, nossa, você usa a cloud? O cliente, não, eu uso. Quantas máquinas você tem rodando hoje? Provavelmente ele não vai saber te responder. Isso é um dos problemas que a gente soluciona com o Prisma Cloud. Visibilidade e inventário. Quantas máquinas foram criadas? Quantas máquinas nós temos? Quantas máquinas estão rodando agora? Segundo ponto, agora que a gente tem 100 máquinas, que o Bruno fez e subiu essas 100 máquinas dentro da nossa cloud, não tem mais só o Bruno administrando. A gente colocou mais 3, 4 pessoas para administrar a nossa cloud. E de repente aquele outro colaborador mexeu na máquina do Bruno, alterou, deixou dados expostos e agora a nossa empresa está comprometida. E a gente nem sabe mais quem fez, quando fez e por que fez. Então um outro problema que a gente resolve com o Prisma Cloud é realmente ter auditoria, a gente ter histórico de tudo que está acontecendo dentro da nossa cloud, que é uma coisa que a cloud por si só não consegue entregar. O terceiro ponto é a parte de compliance. E quando eu falo de compliance, não estou apenas dizendo sobre LGPD, GDPR ou PCI. Isso também a gente faz de uma maneira muito simples, com alguns cliques. Mas imagina que a gente quer saber se qualquer uma dessas 100 máquinas que estão dentro da nossa cloud estão com um password com mais de 10 caracteres. Isso demandaria muito tempo. E a gente já consegue fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de controle por dentro do Prisma. Então, a parte de regulamentação e compliance. E imagina que o Bruno estava fazendo uma Gmood de madrugada, acabou, a gente tem um firewall de perímetro, mas ele acabou pegando um banco de dados, movendo, trocando a placa de rede, colocou uma placa de rede externa, publicou e a gente tem um banco de dados exposto. Então a gente também, além de conseguir enviar um alerta, a gente pode fazer o que a gente chama de autorremediação. Ou como que a gente sabe que dessas 100 máquinas que nós temos dentro da nossa cloud, quem tem algum serviço publicado para a internet? Quem tem um RDP ou um banco de dados publicado para a internet? Isso demoraria semanas, se não meses, para a gente checar todo esse inventário e saber quem está publicando o quê, quem está acessando o quê. Imagina que uma pessoa acessa a sua aplicação e de repente uma pessoa começa a acessar a sua cloud, porque a partir do momento que você publica numa cloud, ela está disponível para o mundo, começa a acessar lá dos Estados Unidos ou da Irlanda, de um lugar que não tem nada a ver, não tem contexto. Como que você sabe por uma cloud comum quem está acessando um serviço publicado? Não existe. O máximo, se você tiver um firewall, você vai conseguir enxergar, mas você nunca vai saber o desvio de comportamento ou, opa, esse tráfego é suspeito ou não. Um serviço publicado na cloud está automaticamente disponível para o mundo. E um terceiro ponto é que acessos suspeitos. Imagina que o Bruno sempre efetuou toda a configuração da cloud dele do Brasil ou da casa dele. E a gente começa a colocar inteligência artificial dentro disso. E daqui a pouco o Bruno começa a acessar essa cloud de outro lugar, administrar essa cloud da China. Isso é acesso suspeito. O Prisma consegue te dar relatórios do tipo, o Bruno acessou a cloud de manhã do Brasil e agora ele está acessando a cloud, administrando a cloud lá da China. Ele teria que viajar em torno de 1.000 km por hora para conseguir chegar a esse horário. Acesso suspeito. Podemos autorremediar se o Prisma tiver acesso de leitura escrita ou somente enviar um alerta, um erro. E aí a gente consegue mapear tudo o que está acontecendo dentro da nossa cloud. Vou navegar um pouquinho aqui, só para vocês verem. Mas, por exemplo, aqui a gente já consegue verificar os recursos estão monitorados, os recursos que quebraram uma violação, essas políticas já são pré-definidas, mas o primeiro ponto é que o cliente vai ter uma coxa de retalhos, ele vai ter infraestrutura na cloud, Google Cloud, Azure, AWS, então aqui a gente consegue verificar os recursos também selecionando a nuvem, né? Eu quero só saber o que está rodando na minha cloud hoje, da onde está rodando o que está rodando dentro da minha AWS. Aqui, por exemplo, a gente consegue verificar quais são os nossos recursos que estão conectados com a internet, que estão tendo dados expostos. Imagina que aqui a gente tem uma máquina que tem acesso RDP publicado para a internet. Isso aqui já seria um problema e o cliente não conseguiria saber quem tem RDP publicado para a internet dentro de toda a infraestrutura. Se eu clico num negócio desse aqui, ele já me fala qual que é a máquina que está publicada e o quanto de tráfego que passou. E se eu clicar nela aqui de novo, ele me abre um mapa
exatamente com a máquina, com quem que ela se conectou. Ela já faz um mapinha da minha máquina de Windows 10, que falou com a AWS, com IPs de internet, com IPs da GCP e com IPs da Azure. E vejam que tudo isso aqui foi RDP. Tem nuvens acessando a minha máquina de Windows 10. Se eu clico dentro da flechinha, eu já vejo quantos megas e quanto que ela trafegou nesse período. Quero saber mais da máquina, eu posso pegar a máquina e clicar nela e falar assim, não, por que essa máquina tem um RDP publicado? Quem foi o administrador distraído que fez isso? E ele me puxa um histórico da máquina de tudo que foi feito. Então eu passo aqui e eu vou saber que no dia 16 essa máquina foi atualizada, foi mudada. E aqui eu vou ver que o cara tirou essa linha de comando e colocou essa. E depois que ele fez isso, a minha máquina ficou com esse protocolo aberto. Então eu vou saber eu vou ser o X9 da solução. Eu vou realmente falar quem fez, quando fez. Coisa que tipo de controle que a gente não tem. Agora voltando aqui para o dashboard, imagina que aqui a gente tem os recursos, aqui as máquinas que quebraram as nossas políticas pré-definidas, as máquinas que deram alerta, mas isso aqui é mais legal, isso aqui eu tinha comentado. Imagina que a gente trabalha aqui, a gente tem recursos publicados aqui, mas de repente tem acessos vindo para a nossa cloud que estão vindo do outro lado do mundo. Isso aqui não tem sentido nenhum. Então eu posso ir clicando no mapinha e ver da onde partiram os acessos. Quando fica vermelhinho, quer dizer que a própria inteligência artificial do Prisma identificou que tem IPs suspeitos ou IPs que já fizeram ataque, IPs que estão com o rating, né, com uma nota ruim, estão acessando a nossa cloud. Por que isso? Né? A gente pode, de repente, no Firewall, colocar uma regra dentro do nosso Firewall dizendo que para bloquear esse IP, porque esse IP é malicioso e está acessando a nossa rede. E aqui eu fui clicando, você pode ver que foi só dando um drill down, da onde partem os acessos. Eu cheguei na máquina e depois coloquei para ver de onde parte o acesso, ele abre aquele mesmo gráfico. Eu posso clicar aqui e saber quais são que tiveram IP suspeitos. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar quais são os IPs que acessaram a minha rede. Se eu clicar aqui no Traffic Summary, o tipo de alerta, e o que serviço que ele acessou. E também aqui ele mostra que teve meu servidor web e serviços aqui que acessaram meu banco de dados. Parte de inventário aqui a gente comentou, o cliente nunca vai saber o que está rodando dentro da cloud dele, então a gente consegue ter um relatório fácil e eficiente para o cliente. Por exemplo, eu tenho tantas máquinas VPC na Amazon, total de 192, 82 passaram nas políticas que a gente colocou, de ter no mínimo 20 caracteres de senha, 110 falharam, e qual que é a nota dela, o quanto que está exposto. Então a gente consegue puxar todo um relatório de todas as clouds do cliente, diferente de onde que está. Então isso fica mais fácil. A parte de políticas, elas são totalmente customizáveis. A gente já tem um monte de política pré-definida. Política de não deixar banco de dados expostos, gera um alerta. Política de pedir no mínimo tantos caracteres. E a gente também consegue criar políticas, mas o que é mais legal, eu acho que é a gente editar a política, porque nem sempre algo, por exemplo, isso aqui é uma política que ela se enquadra no CCPA e algumas coisas de compliance, vamos colocar aqui. GDPR, por exemplo, é a parte de autenticação da Amazon assume permissão para todos os serviços. A gente pode, por exemplo, copiar isso aqui, clonar, e aqui a descrição, mas de repente na política aqui a gente fala assim, muda essa ação aqui para fazer um bloqueio, ou é uma senha de 20 caracteres, mas o meu compliance é só 15 caracteres. Você pode editar a política, que ela é feita em JSON, e colocar algo mais voltado para customizar completamente para o ambiente do cliente. Algo que a gente mostra também é que, hoje não mais, porque aconteceu um monte de coisa, mas a gente falava muito em LGPD. Então a gente tem relatórios pré-definidos que com poucos cliques a gente consegue mostrar para o cliente o que ele tem exposto, o que ele não tem exposto. Os relatórios do Prisma são excelentes. Eles vai pegar, por exemplo, o GDPR. Você vai mandar fazer um relatório de GDPR, mas ele gera esse reporte e vende isso como serviço. Então, olha que legal o relatório que ele gera. E, de repente, ele pode mostrar que um relatório, cada problema que ele encontra, fala assim, primeiro, uma atividade não usual. Ele detecta o que o cliente está fazendo e dá uma recomendação para você fazer para corrigir esse problema, para justamente deixar o ambiente do cliente mais próximo do compliance. Bom, acho que era isso, pessoal, que eu queria mostrar aqui da console. Acho que o importante é mesmo a gente saber que a gente resolve os problemas de qualquer tipo de infraestrutura e realmente a parte técnica, saber que a gente tem um demo e de repente clientes que estão mais avançados e já sabem o que é a cloud, os tipos de cloud, a gente pode realmente ir no cliente para vender um firewall e abrir uma demo e falar, tem acesso à internet aqui? Olha isso aqui, você já viu isso aqui? Isso aqui é uma ferramenta fantástica, está disponível para a gente sempre mostrar para o cliente o tanto de controle que a gente consegue colocar dentro da cloud dele. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço.